Gente, todo mundo aqui sabe o que é um braço de resistência? Não, né? Braço de resistência, o que é? É a distância entre a articulação que está produzindo o movimento e a força, o peso, tá? Quando a gente faz um exercício com barra, com halteres, peso livre, a força vai ser sempre no mesmo sentido, vai ser onde está o peso, para baixo. Quando a gente faz exercício no cabo, a força é sempre no sentido onde está andando o cabo. Tá? E para a gente descobrir o braço de resistência aqui, a gente precisa fazer o quê? Descobrir onde está a articulação, descobrir onde está a força, e quanto maior for essa distância entre onde está sendo aplicada a força e a articulação que está tendo o movimento, quanto maior essa distância, maior o braço de resistência. Quanto maior um braço de resistência, maior o torque gerado no músculo. Então, como é que a gente faz para deixar um exercício mais difícil? Aumenta os braços de resistência, tá? Um exemplo bem simples, gente, mas bem simples de entender, Thaís, vem cá. Que fica fácil de visualizar de frente para o pessoal. Elevação lateral, tá? Aqui é a articulação que está envolvida, tá? Aqui é o ombro, certo? E a resistência é o peso que vai estar na mão dela, tá? Então, quando ela inicia um movimento, é nulo isso, tá? Quando ela vai abrindo o braço, olha a distância que fica, né, a força que está sendo aplicada da articulação que está trabalhada. Então, quanto maior essa distância, quanto maior esse braço de resistência, mais torque essa articulação vai ter que gerar, tá? O torque é a distância vezes o peso, então a gente descobre o que está acontecendo aqui nessa articulação, tá? Micael, vai fazer uma elevação lateral, aí eu faço com o bracinho dobrado. O que acontece aqui? A gente aproxima a força do eixo da articulação e o que acontece? Diminui o torque. Então, por que a galera consegue levantar muito mais peso numa elevação lateral quando dobra o bracinho? Porque o bracinho de resistência está menor, logo o torque aqui para a articulação do ombro vai ser menor. Aí quando você pega lá e bota um halteres na mão da pessoa e manda ela fazer isso aqui, ó, o que acontece? Braço de resistência maior, fica mais pesado. Então, né, duvida alguém fazer uma elevação lateral lá com 28 quilos, que nem a gente vê, com o bracinho esticado. Então, às vezes, onde que eu uso uma estratégia como essa de aumentar braços de resistência? Quando o meu aluno treina num prédio, quando ele treina em casa, quando ele treina na academia do condomínio, quando ele não tem peso, entendeu? Então, a gente usa estratégias mais inteligentes para deixar mais difícil para aquela articulação, usando a biomecânica. Então, vamos lá. Por que que o Terra Sumô é um ótimo exercício para glúteo? Thaís, prepara para fazer. A gente pede para o aluno afastar as pernas, não arranca ainda, tá, Thaís? A gente pede para o aluno afastar as pernas, a gente se posiciona atrás do aluno para ver se os pés delas estão colocados numa posição ideal. Amor, agora tá, mas o que acontecia? Ela estava que nem antes quando ele estava fazendo a elevação pélvica, um pezinho estava assim e o outro pezinho estava assim. Então o que ela vai acontecer? Como ela precisa manter uma linha mecânica, que é coxa sobre tíbia, tíbia sobre pé. Numa linguagem mais clara, joelho em cima do segundo metatarso. Então o joelho tem que passar exatamente nessa linha aqui, se a gente fazer isso aqui, ó. Tá? Então bota para fora esse joelho. Isso, então tem que ser assim o movimento, tá? Para quem está aí desse lado, movimento aqui, ó, segundo, bota para fora esse joelho. Tem que ser assim. Tá? Se acontecer aquela entradinha ali, quer dizer que o joelhinho dela está em valgo. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz antes do aluno começar é posicionar ele na barra para iniciar. Tá? Pegada, mais ou menos aqui um pouquinho mais afastados, que a linha dos ombros, mais por dentro dos joelhos. Por quê? Se ela pegar muito junto, o que vai acontecer nas costas dela? Vai tender a abrir. Então, ela pegando mais afastado, fica um pouquinho mais fácil ela manter as escápulas em neutro. Tá? E aí o aluno posiciona, mantém a coluna em neutro, mantém as escápulas levemente retraídas, o queixo para dentro, não olha para cima, o abdômen travado, gera tensão em toda a cadeia posterior antes de arrancar. Não adianta arrancar mole e se endurecer lá em cima, tá? Porque daí vocês vão ter feito todo um movimento com a coluna de vocês aqui. Lembra, gente? Exercício de glúteo não é exercício de coluna, é exercício de quadril, tá? Então, a isometria tá me matando. É mesmo? Ó, que triste! Tá, prepara, agora eu juro que eu vou. Tá? Então a gente vai preparar de novo. Prepara, pezinho alinhado,
Fecha um pouquinho mais os bicos dos pés, senão tu não vai conseguir manter o joelho. Às vezes o aluno bota o bico muito afastado, o joelho vai entrar para dentro aqui, ó. Então, um pouquinho menos, fecha um pouquinho mais os dois pés que está muito afastado, tu não vai dar conta. Mais junto. Isso. Agora joelho para fora. Isso aí. Alinhei ela, transverso ativo, escápulas em neutro, queixo para dentro, arranca já soltando o ar. Então já arranca na postura correta. É muito comum a galera já arrancar no movimento aqui dobrando a coluna. Então olha só, por que que o terra é um ótimo exercício para o glúteo? Lembra? Articulação envolvida, né? Um é a articulação envolvida, o outro aqui da barra vai ser a força, tá? Então esse aqui vai ser a força, esse aqui vai ser o quadril dela. Olha o que acontece quando ela desce. Olha o que acontece, olha o que acontece. Eu não estou afastando o quadril dela da onde está sendo aplicada a força. Então o que acontece? Eu estou aumentando o torque no final da descida. Sobe, quando ela sobe eu aproximo o quadril da onde está sendo aplicada a força, quando ela desce, eu afasto, certo? Então onde é que está o ponto de maior dificuldade para o glúteo nesse movimento? Embaixo, no final da descida, quando o glúteo está numa posição de quê? Alongamento. Na elevação pélvica, o que acontecia? O ponto máximo de torque era no final da subida, quando o glúteo estava numa posição de quê? Encurtamento. Então, os dois exercícios são ótimos para glúteo, porém tem picos de torque em movimentos totalmente diferentes, tá? Na elevação pélvica, a gente tem um bom desenvolvimento do glúteo, por quê? Porque a contração acontece no sentido da origem para a inserção e da inserção para a origem. Aqui o movimento está acontecendo no sentido lá da inserção para a origem. Então a gente tem uma boa ênfase de todas as partes do glúteo, porém a gente tem uma maior ênfase aqui, ó, na parte baixa do glúteo. Então quando que é interessante esse exercício aqui? Vocês já viram uma bananinha, aquela das mulheres? Bananinha não é aquele glúteozinho mais baixo, mais caído, mais triste? Tá? Então esse exercício é um ótimo exercício para desenvolver aqui os feixes mais inferiores do glúteo, que é a parte mais baixa, tá? Erros comuns no exercício terra sumô. O primeiro deles, não precisa pegar a barra, tá? Tá, só finge que vai fazer agora. Isso. O erro mais comum que acontece é o aluno já arrancar com a coluna torta, tá? E deixar as escápulas abduzirem, que é abrirem, tá? E ainda o erro mais comum e que eu vejo muita gente cometer é olhar para cima quando está subindo. Nunca ninguém falou a vocês, olha para cima quando está subindo. O que acontece aqui, ó? Vocês estão vendo essa curvatura aqui, lembra? Aqui tem uma leve lordose, tá? Leve. Quando a gente olha para cima, o que acontece? A gente tem um esmagamento, a gente tem uma hiperlordose cervical. Então, toda a curva que sai do plano dela quando a gente vai levantar uma carga, aumenta a sobrecarga nos disquinhos e tira aquela possibilidade da coluna de dissipar a força e absorver. Então, toda vez que a gente tirar a coluna da posição correta, a gente está aumentando a sobrecarga em alguma parte. Então, alguma parte vai pagar por aquela cabeça daquele jeito ali, entendeu? Então, é muito importante alinhar tudo. Então, Thaís, de novo, prepara certinho agora, 3, 2, 1, alinha, transverso, aqui, queixo para dentro, 3, 2, 1, vai. Ó, viram? Não teve movimento na coluna, não teve movimento na cervical, o movimento aconteceu só no quadril. Olhando aqui, ó, de lado para vocês que estão aqui destas, ó, o joelhinho dela tem que estar exatamente, ó, alinhado com o segundo dedo do pé. Quem está olhando dali está alinhado ou está para dentro esse joelho? Está alinhado? Vai, Thaís. Desce devagar. Retorno, tá bom? Não sei, vocês me dizem aí, eu estou ensinando vocês para vocês me ajudar, gente. Ah, então tá entrando um pouquinho. Então, ó, mantém o joelhinho para fora e vai. Subiu, desceu devagar. Desceu devagar, desceu devagar, desceu devagar, mantendo o joelhinho e voltou. Tá? Erro comum, até onde desce no terra sumô com barra? Até onde desce? O máximo que dá, o mínimo que dá, o que talvez dá, o que o step deixa, o que não deixa. Gente, o máximo que o aluno consegue desde que ele mantenha a coluna em neutro. Então, olha só, levanta a blusa ali pra gente mostrar a tua coluna, tá? Finge que tá fazendo um movimento, não precisa pegar a barra, ó,
desce, 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 desce. Ela tem uma mobilidade ótima, só aqui que ela começou a mudar, tá? Que a pelve dela inverteu, sobe um pouquinho mais e devolve a curva. Desce, 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 ó, aqui. Então a Thaís poderia o quê? Tirar o step e começar de uma altura mais baixa, tá? O que eu poderia fazer de estratégia interessante para ela aqui? Botar uma anilha grande e deixar no chão, ou deixar as anilhas de 10 e botar uma anilha embaixo aqui, ó, que vai aumentar um pouquinho da amplitude de movimento para ela, tá? Quer ver uma coisa aqui? Vem cá. Era isso que eu ia te comentar. Thaís, fica aqui que tu vai fazer depois com o Alteres, tá? Porque tem a questão Deixa ele chegar. da altura das pessoas, né? Aí esse é o problema. Se tu deixar, eu tava fazendo, eu mesmo, sem step, só que realmente... Aí o que acontece? Tu arranca lá de baixo toda torta, entendeu? Tu arranca mal. Botar em cima. Só que eu não vou arrancar de baixo. Não, mas daí olha só, olha a trabalheira que tu vai passar na tua vida, tu não vai treinar com carga nunca, né? Porque o que acontece? Tu tira de lá, dá aquela andada para trás, dá aquela ajeitada nas pernas, vê se tá tudo ok, e aí tu treina. Qual é a possibilidade de tu treinar com carga alta fazendo isso? Nada, entendeu? Tu consegue botar 40 kg de cada lado ali e fazer isso? Não, entendeu? Então o que a gente faz? Arruma de forma que o aluno consiga treinar com técnica e com carga. Se não botar carga nisso aqui, se fizer com 10 a vida toda, não sai do lugar do glúteo, porque ele vai adaptar, ele vai esperar mais de ti e tu não entrega para ele. Então ele vai falar assim, ó, não vai me dar mais, eu não vou crescer também, tá tudo certo. Tem que achar alternativas, porque normalmente a gente sempre tem só o step. A alternativa é simples, pô, step, 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 step. Se é durão, vai botando step um em cima do outro, vai reduzindo a amplitude dele, entendeu? Mas eu não conheço ninguém que precise de mais de 2 step, tá? Vocês vão ver. Vamos ver aqui o que acontece aqui, prepara o terra. Tá? Abaixa devagar, devagar, desce, 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 ó, o que para? Empina a bunda e tenta pegar a barra. E o que está acontecendo? É uma boa amplitude para ele arrancada aqui? Tem necessidade? Não, o que a gente faz? 2 steps para mim. Cara, poderia ter uma anilha de 20, mas como eu não quero trocar tudo, eu vou pegar só 2 steps, né, e vou adaptar aqui, ó. Beleza, prepara agora. Afasta a perninha, prepara lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Consegue pegar? Pega certinho as duas lá, tá muito mais para tu tá muito mais para esquerda, vai dar merda, vai desequilibrar. Detalhe, tá? Se ele pegar que nem ele tava pegando aqui, ó, com as mãos mais para cá, o que vai acontecer quando ele erguer a barra? O lado de lá vai pesar mais. Aí ele vai ficar fazendo assim, ó. Entendeu? Então é importante que o aluno se alinhe, as mãos estejam alinhadas e o aluno esteja no meio da barra. Senão ele vai fazer torto, vocês vão dizer, mas que diacho que esse homem não se ajeita? Só que ele se posicionou torto na barra. E a barra não sai do lugar, tá, gente? É vocês que têm que tirar ela. Então é vocês que têm que se posicionar e não a barra embaixo de vocês, entendeu? Então, ó, fecha. Queixo para dentro, isso. Aí agora ele conseguiu manter? Conseguiu. Aí tu arranca e volta devagar. Olha como é difícil para ele esse movimento. Para a Thaís era muito mais fácil, descer muito mais. Ó. O que eu quero que tu faça? Tenta não dobrar tanto o joelho e jogar o quadril mais para trás. Mais no quadril e menos no joelho. Vamos ver o que acontece. Aqui. Então, quando ele dobra menos o joelho, como ele não ganha, né, amplitude aqui nessa parte de baixo, fica mais difícil de ele conseguir manter a pelve. Quando ele dobra um pouquinho mais o joelho, ele consegue descer mais. Então, o terra sumo é feito com o joelho esticado, dobrado, meia boca, depende de quem vai fazer, entendeu? Você vai botar alguém e vai dizer, cara, flexiona um pouquinho mais teu joelho. E aí vai virando ali um deadlift Romanian, entendeu? Vai saindo um pouco do exercício, vai fugindo para outro, mas o que vocês têm que ter é a habilidade de identificar e ver como que vai ficar. Tá? Para a Thaís, isso aqui vai ficar um movimento curto, o glúteo dela não vai sair do lugar, não vai evoluir, porque se não desce, não trabalha com amplitude, ele não evolui, entendeu? Para ele, é o máximo que o glúteo dele aguenta, entendeu? Se ele botar mais lá embaixo, lá ele vai fazer o movimento só com a coluna, entendeu? Como é que a gente adapta, então todo mundo entendeu como que adapta ali? Tranquilo? Show. Thaís, volta para cá, vamos tirar esses 2 steps aqui. Tá? Gente, qual que é a diferença do terra sumô com barra pro sumô, né? Sumô com halteres. Primeira delas, sempre de ladinho aqui, Thaís.
Primeira delas, e que faz toda a diferença, é o peso. Tá? Ou seja, numa barrinha tu botando 15 de cada lado, 15, inocentes 15 quilos de cada lado, mais a barra que pesa 12, vocês têm 42. A maioria das academias não tem um halteres de 42 quilos. Entendeu? Então, vocês pegar o halteres mais pesado, não vai se comparar ao peso que uma barra com anilhas pode entregar para vocês. E lembram que intensidade de treinamento também precisa ser controlada. Tá? Quanto que tu bota hoje no terra? Aqui nesse aqui? É. Botando 30 agora. 30 de cada lado? 30 de cada lado, dá 60 a 72. Existe halteres de 72? Não existe. E se ela ficasse fazendo com halteres maior que tem aqui, que é 32, o resto da vida, o que ia acontecer? Ela não ia ter evolução no glúteo dela, entendeu? E porque assim, ó, a barra, além de permitir isso, tem outro fator aqui que faz com que na barra a gente deveria levantar menos peso e a gente consegue levantar mais. O que é? Thaís, prepara para fazer o sumô com halteres. Tá? Bota ele embaixo de ti como se fosse a dancinha da garrafa. Isso. Tá? Aproxima um pouquinho mais os pés. Tá? Lembra, né? Peso. Vai estar nessa linha aqui. A articulação que está trabalhando. Sobe. Tá? Ó, articulação, desce. Peso. Pode deixar o peso mais dentro de ti, mais perto de ti. Isso. Que é o que acontece quando a gente faz com halteres, né? Então, ó. Afastou o quadril. Retornou o quadril. E o peso está aqui, ó. Então, o que acontece quando a gente faz com halteres? Vocês notaram que o peso passa no meio da perna dela? O que acontece com o braço de resistência? Não é menor? Então, é o quê? É mais fácil. Tá? Então, um aluno que está iniciando, que está começando agora, ou que não é tão avançado, o halteres é uma ótima estratégia para ele. Tá? A barra pode não ser uma estratégia interessante. Então, a gente tem que ver barra, mais peso, maior braço de resistência, mais dificuldade. Halteres, peso menor, braço de resistência menor, menos dificuldade. Ah, meu, mas quer dizer então que eu não posso deixar com halteres difícil? Posso. Tá, ele me pega de novo lá. O que eu peço para o aluno fazer? Eu peço para que ele afaste o halteres do corpo, tá? Isso lá, só que escápulas neutro. Ó, desce e sobe. Então, quando eu peço para o aluno fazer com halteres mais lá na frente, o que acontece aqui? Ó, eu aumento o braço de resistência no final da fase excêntrica, que é quando o músculo está alongado. Então, essa é uma forma de eu dificultar o exercício para alguém que está treinando num prédio e só tem um halteres de 8 quilos, só tem um halteres de 12, e só tem um halteres de 15. Então, eu afastando o halteres da articulação que vai trabalhar, eu consigo aumentar esse braço de resistência e gerar uma dificuldade maior para o meu glúteo. É a melhor estratégia? Não. Mas é uma estratégia que pode ser utilizada. A melhor estratégia é mandar fazer com o pezinho perto e aumentar o peso. Tá? Não aumentar a braço de resistência, porque quando eu aumento, desce e fica lá embaixo, solta isso. Quando eu aumento, tá? Esse braço de resistência para o glúteo, eu aumento também para a lombar. Lembra que a lombar está aqui, ela é uma articulação também que precisa ser trabalhada? E mais para frente eu jogo o halteres lá, mais glúteo pega, mas mais difícil para mim a lombar fica sustentar isso aqui. Então o que a pessoa pode acontecer? Ela pode sentir aquela dor na lombar fazendo daquela forma ali. Ainda mais se tiver um abdômen fraco, ainda mais se tiver um glúteo fraco. Então ficou clara a diferença entre esses dois exercícios aqui? Outra coisa, Thaís, vem aqui um pouquinho ó, de costas para a galera. Outra coisa que eu vou citar para vocês, existe um chamado telefone glúteo. Tá? É como se a gente imaginasse aqui teclas, tá? De 1 a 3, 5 a 9. Então a gente fez uma vez uma brincadeira que era para descobrir onde pegava cada tipo de afastamento dos pés. Tá? Então a gente possui aqui ó, afastamento paralelo, que é o que? Os pés na linha do quadril, tá? Na espinha ilíaca anterior superior. Tá? A gente tem o afastamento neutro, que é os calcanhares na linha das axilas. Tá? A gente tem um afastamento aberto. Tá? E a gente tem um afastamento sumô. Tá? Então, cada afastamento desse que eu colocar a minha perna para fazer um agachamento, eu vou mudar o ponto do glúteo que eu favoreço, que eu coloco né, numa melhor posição para gerar torque. Então, quanto mais aberto tiver os pés, tá? A gente vai fazer o quê? Quanto mais aberto tá os pés, lembra que o glúteo sai daqui, a porção superior se insere aqui, né? Tá?
Quanto mais aberto tiver os pés dela, mais eu aproximo aqui, ó, a origem da inserção na parte superior. Lembra que a gente viu que a parte superior faz a rotação externa e abdução. Então, abriu a perna, rodou internamente e essa parte encurtou. Então, faz um agachamento sumô. O que vai acontecer? É a parte de baixo e de dentro que está numa melhor posição para gerar torque e subir. Subiu? Então, quando eu faço com as pernas mais afastadas, eu tenho aqui uma ênfase maior nos feixes inferiores e de dentro, junto um pouquinho mais. Quando eu junto um pouquinho mais, eu vou trazendo a ênfase aqui, mais aqui, nessa parte mais para cá, junta mais os pés. Quando eu vou fechando os pés, eu vou trazendo mais para essa parte de fora do glúteo. Então, o afastamento, que eu coloco os pés neutro, paralelo ou aberto, eu mudo o feixe do glúteo e a porção que está mais sujeita em melhor posição para fazer força. Em desvantagem mecânica. Desvantagem mecânica é quando tu bota um músculo numa posição difícil para ele, estar em desvantagem. Então ele precisa fazer força, entendeu? Então tudo que a gente quer quando a gente faz um exercício enfatizando uma fibra do glúteo, a gente coloca ela em desvantagem mecânica, que ela tem que trabalhar mais. E ela vai precisar evoluir mais.